Oi, gente, olha, eu tô assim num período altamente projetivo, né? A gente tem os excessos e eu tô ao contrário. Eu tô assim uma máquina voadora, estou me sentindo praticamente um avião, olha só, de tanto que eu tô voando. Tá um caso sério isso, já foram a terceira, hoje foi a quarta projeção seguida. Caramba, né? Eu de tarde eu ia gravar alguns vídeos aí, mas me bateu um sono danado. Gente, eu juro que não é sem vergonhice, entendeu? Quem passa por isso, ainda bem que o Saulo me entende. É o danado do sono da morte, que nos chama, não dá pra fazer nada. É um sono incontrolável. Eu deitei do jeito que eu tava, só tirei o casaco, a roupa que eu tava por cima, deitei e eu dormi acho que de 3 até as 6. Fui direto, ô glória. É assim, tá? Mas eu consegui voar de novo. E saí dessa vez, assim, só me dei conta que eu estava projetada de novo quando eu estava nesta tal sala de aula lá que eu vou, né? Mas dessa vez eu não estava num grupo. Eu até falei que geralmente eu vou num grupo, né? Apaguei a língua. Aí, eu cheguei nesse salão e tinha uma pessoa lá, um senhor, que eu acredito que é sempre o que eu vejo lá, tá? Hoje eu consegui ver bem o, o rosto dele. É, me pareceu ser alto também, né? Eu não sei se é porque eu sou baixinha. Eu só pareço ser alta, mas eu meço 1,63. Então, se a pessoa tiver 1,80 m para mim já é um gigante. E eu fiquei assim, no primeiro momento, ele me recebeu, ele veio conversar comigo. Ele disse: Olha, vou conversar algumas coisas com você, algumas coisas importantes que eu tenho que passar para você. E me deu várias orientações. Eu tive uma aula assim fantástica de um monte de coisas, muito legal mesmo. E aí nós sentamos, tinha um espaço assim, tipo um sofá mesmo, né? Um local assim, e nós ficamos sentados ali batendo um papão. E eu observando bem ao redor, né? Assim, as coisas ao redor, porque eu queria ver se eu conseguia ver alguma paisagem nessa tal vidraça. Que como eu falei com vocês que eu não via a paisagem, eu acho que aí como eu me projetei tive lucidez de ver, desculpa, que eu estava naquele local de novo, então eu fiquei bem ligada assim para ver o que eu consegui observar, mas eu não consigo ver paisagem. A impressão que eu tenho é que eu estou num imenso descampado, né? E o céu estava azulzinho, eu conseguia visualizar o céu. Então eu não sei se assim não é um outro lugar, eu devo estar próxima também, bem próxima aqui da Terra, porque eu já tive projeções onde o céu é alaranjado. Acho que eu já contei isso para vocês. Mas ali onde eu estava, o céu era azulado, então eu estava, acho que próxima à Terra, né? Então já foi alguma pista da onde eu vou é perto da Terra, gente. Eu não vou lá distante, não. Nesse lugar aí que eu vou aprender, que eu vou ter algumas aulas. E aí ele conversou comigo até para explicar melhor para vocês a questão da repercussão física, tá? É, isso assim, é a coisa mais viva que eu trouxe até. Várias outras coisas me foram passadas. Eu tô assim super feliz pela oportunidade, né? Se é doideira ou não, eu inclusive recebi vários conselhos aí do pessoal dizendo: olha, não se importa se vão achar que é maluquice, se não é, você tem que ser mais segura e contar aquilo que você vê sem medo de ser feliz. Então é o que eu tô fazendo. Tá? Recebi esse incentivo, vou nessa. E aí ele queria que eu explicasse para vocês um pouco mais sobre esse processo da repercussão física, porque foi uma coisa interessante que aconteceu com a minha filha, que não tinha nada a ver com a projeção, porque já havia acontecido, e eu conheço relatos da gente trazer essas impressões no corpo. Então, já li que pessoas estudam e dizem que talvez seja como se fosse assim, uma impressão emocional que você trouxesse e aquilo ficasse. No caso, aquele como quando me jogaram coisa nos olhos e eu voltei cega, né? Porque na hora eu sabia que aquele espírito tinha a intenção de me cegar, eu sabia.
Durante a projeção, ele falou que ele não ia deixar eu enxergar mais nada e ele jogou um negócio, um líquido em cima de mim e pegou nos meus olhos. Então, quando eu voltei, porque aí com aquele susto, eu voltei para o corpo. E no que eu voltei para o corpo, eu voltei realmente com a repercussão física, eu voltei cega. Né? Então, eu fui estudar em cima disso quando aconteceu e li vários relatos. Algumas pessoas também trazem esse tipo de coisa no próprio corpo, né? Porque causou aquela impressão no emocional também, tudo, e a gente traz. Como também já sofri uma outra projeção, acho que foi ano passado, retrasado, ano passado, sim. Que eu recebi uma facada pelas costas, talvez uma espada, alguém enfiou, e eu fiquei uns 3 dias meio travada mesmo, sabe? Uma dor horrível nas costas. E foi intenso também, eu me atraquei com o espírito que estava ali tentando me atacar, até o ponto dele chegar mesmo e enfiar uma coisa pelas minhas costas, e eu acordei porque eu vi, assim, na hora, a coisa foi tão real que foi dentro aqui da minha casa. Então a sensação que eu tive é que eu estava realmente com um bandido aqui dentro, que era físico, que alguém tinha entrado aqui dentro de casa e estava me atracando com a pessoa. E tanto que quando a espada atravessou, que saiu aqui, que eu coloquei a mão, que eu senti, ele conseguiu atravessar uma faca, um facão, sei lá o que foi, que me transpassou. Eu vi o sangue, o quarto estava escuro, eu saí mesmo na mesma dimensão do meu quarto, né, na mesma dimensão que próxima, né, bem próxima à nossa dimensão física, porque o quarto estava perfeito, eu vi todos os detalhes, então estava bem próxima da nossa dimensão. A densidade desse espírito era bem pesada, por isso eu senti todas essas. Eu tive toda essa sensação física. E aí, quando eu botei a mão assim na ponta da espada lá, do facão que tinha me transpassado, eu vi o sangue, o quarto estava escuro, e eu vi o sangue pingar no chão, aquilo tudo, né? E o gosto de sangue na boca, foi tudo muito real. Mas eu também tive lucidez suficiente para pensar, é uma projeção, e voltei para o corpo. Né? Que isso é importante, por isso que a gente tem que estar lúcido, porque na hora que acontecem as coisas, você saber discernir que você está em projeção, você está em corpo astral, e aí você volta para o teu corpo, né? Você volta. Mas a coisa foi tão intensa que me marcou. Eu consegui realmente ficar com dor nas costas. Eu acordei com muita dor nas costas e fiquei um tempinho assim. Aí haja prece, né? Pedido de pinico. Aí o mentor diz: tá vendo só? Tu arruma as ideias e eu que tenho que depois consertar tudo aí. Ah, mas eu peço mesmo. Aí quando a coisa deu errado, deu ruim, apela pro mentor. Aí o mentor resolve, né? Então, esse meu amigo que veio me orientar agora à tarde, eu não peguei o nome, não sei quem é. Gente, aqui no físico também, eu vou contar um segredo para vocês. Eu estou vencendo a minha timidez. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. Eu rio, brinco, mas depois que eu tenho uma certa intimidade, entendeu? O problema é que não pode me dar intimidade. Mas enquanto eu não conheço as pessoas, eu sou extremamente tímida. Então eu não sou de ficar perguntando, não sou de ficar. O meu comportamento do lado de lá é igualzinho do lado de cá, é a minha personalidade. Então, fiquei na minha ouvindo as coisas que ele tinha para me falar e não fiquei fazendo pergunta, enchendo o saco do coitado lá, que já estava me passando um monte de coisa. Né? E, e aí ele explicou que realmente que essas repercussões, elas acontecem, né? São tudo processo energético mesmo, que há essa diferença que eu queria tentar passar para vocês de são dimensões diferentes que a gente vai atravessando, né? Mas essas dimensões que a gente atravessa, a cada dimensão que você consegue, teu corpo, você sutiliza o veículo de manifestação da sua consciência. Então você consegue adentrar uma outra dimensão, e vai adentrando outras dimensões à medida que você sutiliza o corpo que você usa para manifestar a tua essência, tá? A cada dimensão dessa, ela é regida por determinadas leis físicas, né?
E essas leis, à medida que a gente vai evoluindo nessas dimensões, a gente vai aprendendo, dominando conhecimentos diferentes da nossa capacidade de manipulação energética, né? Quanto mais outras dimensões a gente vai adentrando, a gente vai tendo capacidade de perceber coisas que a gente não percebe nas de baixo. Então, aí você começa a despertar para coisas, para a sua capacidade, para o seu potencial que você tem naquele corpo que você está ali, né? Que é compatível com aquela dimensão que você conseguiu atingir. Então, o que, que acontece? Alguns espíritos, eles evoluem e eles alcançam uma dimensão lá na frente, né? Mas a gente, de novo, me foi alertada, a gente não pode confundir, que talvez tenha sido isso que a doutrina espírita passou muito, que quanto mais sutil, quanto outra dimensão a gente atinge, a gente está mais elevado. Então nós estamos mais puros, nós estamos mais vibrando no bem. São coisas distintas, não tem uma coisa a ver com a outra, e isso foi o que me foi passado, tá? Você pode estar lá na frente, você adentrar uma dimensão superior e você não está evoluído totalmente. Você ainda tem muita coisa para passar, para aprender, né? Mas você conseguiu energeticamente que o teu corpo vibrasse naquela vibração, né? Para poder entrar naquela dimensão. Tá? São coisas distintas. É lógico que todo pensamento, toda essa parte de evolução da essência, ela vai facilitar e muito a nossa evolução material, da matéria também. A gente vai sutilizando a matéria à medida que a nossa essência, porque nós encarnamos por atração. Nós utilizamos também todos esses veículos, esses corpos que a gente utiliza, por afinidade, por compatibilidade energética. Então é lógico que quanto mais a gente tiver com a nossa essência vibrando mais sintonizada no bem, né, numa outra frequência, numa frequência melhor, ela vai começar a sutilizar também a matéria. Mas é uma coisa distinta. Eu também eu acho que eu preciso de assistir mais aulas. Ele tem que me dar mais aulas para eu conseguir entender todo esse processo energético. Primeiro que me falta vocabulário. É difícil passar para vocês porque falta vocabulário. Eu nunca tive vontade de me aprofundar nisso, de aprender. Eu sempre fui péssima aluna de física e matemática. Então já viram que é o terror, né? Escolheram a pessoa errada, fazer o quê? Estão passando, eu tenho que passar para vocês, vocês estão lascados. Eu dou a dica e vocês tentem achar aí o resto do novelo. Eu tô dando só a pontinha do fio da meada e vocês saem catando aí. Vê se faz sentido, se não faz. E cada um vai procurando essa verdade. Não, de novo, não estou aqui como dona da verdade. Mas então, foi explicado isso, que é possível realmente haver essa repercussão. Inclusive, vocês viram que pelo meu relato, eles atingiram, porque antes eu achava que pudesse me atingir. Eu até vi um certo grau de sentido, fazia sentido o que eu li, da gente trazer essas impressões no nosso corpo físico pelo nosso emocional, pelo nosso campo emocional, que a gente vivenciou do lado de lá, a gente trazia e marcava o nosso corpo físico aqui. Só que dessa vez a repercussão não foi em mim, né? Eu teimei com meu mentor, fui num local que fui alertada que era um local muito denso, fui lá por pura teimosia, né? Que queria ir lá ver, é teimosia mesmo. E houve para mim assim, me mostraram que podem atingir até outras pessoas, né? E tudo através mesmo, eles têm essa capacidade de manipular isso. Eu não vejo impedimento, eu também já não vi impedimento. Não vi assim como, de certa forma, atingir. Não sei explicar para vocês direito o processo energético como é feito, tá? Como eles conseguem atingir. Até pessoas que não têm nada a ver. Minha filha não tinha nada a ver com a minha projeção. E como ela foi atingida? Ela não estava dormindo na hora, ela estava relaxada, que ela tinha deitado,
de alguma forma eles conseguiram acessá-lo, né? Então, isso, além de provar que existe essa possibilidade, tá? Eu já tinha visto espíritos tentando manipular o meu corpo, mexer no meu corpo enquanto eu estava deitada, enquanto eu estava dormindo. Isso eu também já tinha visto algumas vezes. Uma vez, então, foi bem intensa mesmo, eu vi. E quando eu me afastava, parecia que a minha defesa energética diminuía um pouco e ele se aproveitava. E quando eu voltava, o meu campo energético aumentava e repelia eles. Isso eu passei por essa experiência também. Então, mas assim, o que eu queria passar para vocês que foi o contexto todo, tá? Eu não precisava, o conselho que ele me deu, assim, para eu não me preocupar muito agora de como isso acontece, porque até acredito que tenha muita gente já pesquisando em cima disso. E eu vou também começar a dar umas zapiadas aí, eu agora vou ficar com tempo, vou me dedicar mais a isso, vou voltar a ler, pesquisar e dar uma olhadinha. Então, mas o conselho dele era assim, não, que eu não me preocupasse no processo, mas que como veículo de informação para vocês, que eu passasse para vocês que existe realmente alguns riscos dentro da projeção, tá? Que não, assim, até para alertar, porque eu vejo que tem muitos meninos, jovens mesmo, meninos, meninas também, né? Que passam, estão despertando, alguns despertam, sentem isso, já têm experiências projetivas, então eles acredito que estejam até acompanhados. As pessoas que já têm uma experiência voluntária projetiva, né, que é voluntária, involuntária, projetiva, eu acredito que estejam todos acompanhados. Se você passa por isso sem induzir, você está acompanhado. Você está tendo um acompanhamento ali. Tranquilo, você tem algum amigo no plano espiritual, alguém que está ali do teu lado e está te ajudando, né? Agora, tem muita gente, eu vejo a garotada aí, querendo induzir, que não, assim, por mera curiosidade. Então, talvez seja essa preocupação que esse meu amigo espiritual pediu para eu passar para vocês. Cuidado, gente, sabe? Não entra nessa por curiosidade, que o assunto é sério mesmo. Eu lembro na época de colégio, tinha aquela brincadeira do copo, aquilo ali a gente é evocação de espíritos. Então a gente tem que ter, assim, um certo discernimento realmente da coisa, você ter noção de que não é uma brincadeira, sabe? Acho que as pessoas que estudam sério mediunidade sabem que não é. Tem fundamento, é processo energético, não é místico, não é mágica, não é nada disso. É um processo natural. Só que nós ainda não temos, não é que nós não tenhamos, tá? Nós aqui, quando a gente está encarnado, muita coisa fica adormecida. Então a gente não está completamente desperto para tudo que a gente, para o nosso potencial, para o que podemos fazer e para o que eles também podem fazer, né? Porque eles estão numa outra dimensão. Então é sempre assim, a dimensão, isso que também me foi passado, a dimensão que está acima, né? Quem está na dimensão acima daquela que está aqui, ele sempre vai ter um pouco mais de conhecimento. Então, aí consegue acessar coisas que quem está abaixo, não consegue. À medida que você pula, que passa para aquela outra dimensão, você consegue perceber as coisas diferentes. E aí você consegue manipular aquela dimensão que estava atrás. É mais ou menos por aí, né? Então, quem está desencarnado e que está lúcido do lado de lá, porque a maioria dos desencarnados também, quando a gente se projeta, você vê muito. Quando falo em zumbis, é porque às vezes, você encontra pessoas que não têm nem noção que desencarnaram, que não têm nem noção que estão numa outra dimensão. Agem como se estivessem aqui. A grande maioria, hein? A grande maioria das pessoas. Então, assim, eu acho que a ideia é justamente despertar. Quanto mais pessoas a gente puder despertar, que a vida continua, que existem outros planos e que
a gente reencarna, que isso tudo não é balela, que isso é verdade, que isso acontece, a gente é além desse corpo, que existe essa consciência, né? E eu desatrelo isso tudo da religiosidade, sabe? Acho que já perceberam que eu não gosto nem de falar de Jesus, Deus, eu não uso isso para poder não passar para vocês também essa ideia de religião mesmo. Eu estou levando como um processo natural, a coisa é natural. Mas da mesma forma que aqui no físico a gente vive certos riscos, do lado de lá é a mesma coisa, né? Aqui, se eu dissesse, hoje eu tenho que ir no Complexo do Alemão, eu tenho um amigo que vai dizer, olha, cuidado, ou não vai lá, Meire, você vai entrar lá com o teu carro, tá perigoso, a área tá dominada pelos bandidos, não sei o que, eu vou teimar, eu digo, não, mas eu tenho que ir lá porque eu tenho que fazer alguma coisa, sei lá, vou teimar com a pessoa. Foi exatamente o que eu fiz, né? Não tem, assim, dizer que, porque são espíritos trevosos que dominaram. Não, é gente como a gente, que desencarnou, só que tem um conhecimento maior. Eu não entrei lá na área deles. De alguma forma, um deles. Talvez eu tenha uma ligação muito forte com a minha filha. Muito, muito mesmo. Se eu sinto a dor de barriga, ela sente também. Se eu sinto uma dor de cabeça, ela está sentindo. A gente menstrua no mesmo tempo, no mesmo período. E já tentamos, assim, de coisa diferente. Eu tomo remédio, muda a data e acontece da gente ficar junto. Nós temos essa simbiose. Então, talvez de alguma forma ela tenha captado o risco que eu estava correndo, não sei, mentalmente. E esteve de alguma forma ali, eles viram e atacaram ela. Eles percebem a nossa fragilidade melhor. Porque eles estão numa dimensão, né, além da nossa. Então eles têm uma percepção melhor do ambiente do que a gente. E nós ainda estamos, mesmo eu estando em corpo astral, né, eu estou ali como uma forasteira ali naquela dimensão, porque a minha consciência está ancorada no corpo físico agora. Né? Então eu consigo sair em corpo astral, mas só é só um passeiozinho. Eu não estou totalmente é, não estou totalmente no físico ali naquela dimensão. Eu ainda tenho resquícios, ainda tenho impressões, ainda tenho tudo desse corpo mais denso. E eles não, eles estão bem mais sutil. Eles estão totalmente desligados e aí eles conseguem fazer coisas que a gente, por ainda estar atrelado no corpo físico, ainda não consegue. Então, não tem muito mistério nisso não, entendeu? É tudo processo físico, físico mesmo, coisa natural, que nós ainda não temos conhecimento suficiente para manipular. E eles têm, eles conseguem, né? Então, fazendo uma analogia, é assim, eu fui lá no Complexo do Alemão e o camarada viu a minha filha passando, sabia por informações, alguém informou ele que ela era minha filha e pronto, quis segurá-la. E disse, tá bom, madame, tu entrou aqui, agora tu vai se ferrar, vai se lascar. Ele não me pegou e pegou a minha filha, que estava por ali. Isso foi, assim, uma explicação, estou falando bem grosseiramente, talvez, do que me foi passado, porque foi o que eu consegui apreender da aula que me foi dada, porque muita coisa é dita num vocabulário que às vezes eu até não entendo, mas eu fico também com vergonha de ficar perguntando, que eu falei, eu não sou muito de perguntar, então eu fico quietinha, esperando uma outra aula para ver se eu volto e consigo guardar tudo, todos os nomes, né, que são ditos, né? E aí tentar passar isso para vocês, sabe? Alertar um pouquinho do que possa acontecer. Aí, com relação também da gente, de eu perceber como aconteceu com o terremoto, na outra dimensão não há essa coisa de tempo. Então, também, de repente, eu consigo me projetar e perceber o que está acontecendo, tá? Talvez por ter essa ligação muito forte com o Chile, eu sou atraída para lá. E eu percebo o que está acontecendo naquele momento numa outra dimensão, porque nessa outra dimensão não existe essa de tempo. Então, quando eu volto, aqui há o tempo. Aí é o que explicaria as pré-cognições. Quando a gente consegue ter alguma evidência, alguma coisa, você entra lá na outra dimensão onde não existe tempo e as coisas estão acontecendo.
que numa outra dimensão é o aqui e agora, né? É o presente, é o que tá rolando naquele momento. É um papo meio difícil de alcançar. Eu não sei. Acho que a física quântica que consegue explicar isso legal. Também teria que estudar mais. Eu acho que a preguiça não deixa e a vontade também, né? De guardar essas coisas todas não é muito bem comigo. Eu prefiro aprender na prática, assim, mas porque eu tenho a facilidade de ir lá e me explicarem. E eu vou tentar passar para vocês o que me dizem. Por isso é que talvez eu tenha que estudar um pouquinho para tentar fazer um sentido nisso tudo e trazer informação para vocês com um pouco mais de coerência, né? Que para mim tá perfeito lá dentro, mas eu talvez não consiga passar para vocês direitinho o que me é transmitido. Gente, foi um papo rapidinho só para poder explicar assim mais ou menos o que rolou, né? Que eu também acho que fiquei um pouco impressionada com o que aconteceu e conto com essa ajuda aí do lado de lá. E eu vou, sempre que eu tiver uma projeção, eu vou vir aqui, eu falo para vocês o que me passarem por lá, né? Pra tentar ajudar, não sei. E muito legal, porque aí vocês continuem comentando aqui embaixo do vídeo, vão me dando dicas, sabe? Porque é legal. Dicas de estudo também. Eu vou lá, pesquiso, dou uma olhadinha. Troca de informação mesmo, sempre o tempo todo, né? Eu vou até agora, daqui a pouquinho, vou pegar minha filha e vou assistir um vídeo bacana que também me indicaram num dos vídeos. Eu tenho que catar, salvei sobre crianças índigo, cristal, alguma coisa assim, que também é um papo bacana pra gente estudar. Quando eu voltar, eu vou assistir, que é um vídeo longo, eu vi que é 1 hora e pouco, aí eu fui dormir, né? Não assisti, mas aí eu vou ver se agora à noite eu assisto, que essas dicas para mim são importantes. Né? Eu também anotei, teve um outro menino que me deu uma lista enorme de assuntos. Eu tô até seguindo mais ou menos, tem algumas coisas ali que eu já consegui conversar com vocês. E vão dando ideia, e vão sugerindo temas e vão comentando os vídeos, que aí isso tudo é troca de informação, tá, gente? Olha, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.